mesmo. Bom, e aí então, currículo bem feito, sucinto, coerente, surge a oportunidade da entrevista. Alguma Ótimo. recomendação? A gente ouve muitas perguntas na parte de vestuário, linguagem corporal. Queria ouvir um pouquinho Legal. de você. Ótimo. Eu costumo dizer que a entrevista começa no telefone. Hum, Ela não começa ao vivo lá, né? Quando recebemos o candidato. Claro que é super importante neste momento. Nós fazemos já uma análise, né, e tudo mais, mas ela começa no telefone, independentemente de quem liga. Às vezes você tem um estagiário, um aprendiz, uma recepcionista, não é nem você que faz a ligação, né? Eu tive casos quando tinha uma demanda muito alta que não dava para eu ligar, e aí uma outra pessoa ligava. Mas essa outra pessoa, a gente combinava. Eu falava assim, Júlia, como é que foi? Ela falou, Dri, eu coloquei uma estrelinha naquele que foi educado. Opa, e eu coloquei um tracinho naquele que demonstrou muito descaso, não me atendeu muito bem. Deu para entender? Então, assim, eu já fui com uma análise, já foi feita uma entrevista sem a pessoa perceber. Então, eu costumo muito me atentar para isso. Às vezes dá certo e valida a telefone com a postura e às vezes não. Mas aí é algo importante, então, para você que está assistindo, né, que está interessado aí em fazer um bom processo, em fazer um bom currículo, em fazer um bom processo seletivo, fique atento à ligação. O que seria isso, Adriana? Quais seriam as dicas na hora da ligação? Educação, né, no sentido de cumprimentar, oi, tudo bem com você, né, aquela coisa solícita, a gentileza, claro, pode dizer, vou pegar um papel para anotar, né, ai, desculpe, não te ouvi, pode repetir. Então, um candidato que tem essa preocupação, um certo entusiasmo, né, em demonstrar ali que opa, eu tô disposto, né? Não aquela coisa tipo, tá, mas para que é? É uma vaga para tal setor. Mas que horário? Mas acho que eu não me interesso, não. Entende? Então, assim, e aí você fica na dúvida, e aí a pessoa já, mas qual é o salário? Né? Mas que horário? Então, assim, é um momento de você se mostrar disposto, né? Entusiasmada com a proposta. E depois você avalia se você vai querer ou não. Mas demonstrar isso no telefone já é ali um pré-requisito. Senão de estrela vem cruz no currículo, né? Exatamente, os sinaizinhos ali são interessantes. Claro, cada um à sua maneira, mas é um importante recurso ali, né? Uma capacidade de entendimento rápido também a gente considera. Sabe aquela pessoa que, peraí, eu não entendi, você pode repetir? Claro, se há um problema na ligação, não estou te ouvindo, é uma outra questão. Mas a pessoa que pergunta de novo, que pergunta várias vezes, e concorda que a gente está buscando um profissional ágil, né, que consiga ali ter uma habilidade de entendimento, e aí a pessoa tem uma dificuldade de entender, né? Claro, é comum, é normal, isso pode acontecer, mas que você esteja atento para realmente já entender de primeira, né? Demonstrar ali uma atenção. E um outro ponto que eu acho importante também na hora da entrevista por telefone, né? Da preparação, do convite para a entrevista, é você se mostrar disponível. Então, vamos agendar uma entrevista para amanhã às 8. Amanhã às 8 eu não posso, eu tenho médico. Então, assim, essas questões a gente não fala para quem tá ligando. Eu vou resolver o meu médico, eu vejo se eu cancelo, né? Mas eu não dizer isso. Claro, se eu tô numa viagem, eu tô em outro estado, eu tô com... E aí eu digo, olha, infelizmente amanhã eu não consigo. Você tem uma outra data que eu poderia participar? Eu quero muito participar, olha, né? Demonstrar o interesse, pronto, tá resolvido. Mas a pessoa fala, amanhã não dá, né? Não, então, sexta-feira eu costumo ir para casa da minha avó. Enfim, nessa falta de disponibilidade já nos diz muitas coisas. Então, e aí a gente já vai fazendo um processo de seleção pelo telefone, né? Então eu costumo dizer que começa pelo telefone, Thiago.
Legal. Bom, aí a gente vai para a entrevista, né? Então aí você comentou a questão de vestimenta, a questão de comunicação e tudo mais. E aí é o recheio da bolacha, vamos dizer assim, né? É onde tem o corpo maior, é onde estão as dicas maiores, é no processo mesmo ali, quando você chega para a empresa e vai para o processo seletivo. Então, assim, vestimenta. É importante que você esteja com uma roupa confortável, que você esteja com uma roupa que você se sinta bem, né? Que você saia de casa, né, confortável com ela, bem com ela, e nada muito novo, primeira vez que coloca, porque você ainda não sabe, e já é uma situação de estresse, de nervosismo, então se você colocar algo que não esteja muito confortável... Mais um elemento para atrapalhar, né? Exatamente. E eu gosto muito de cores neutras, cores sem muitas estampas, né? Sem muitos detalhes, muitos adereços, algo mais básico. Adriana, mas aí depende do cargo? Independente do cargo, essas dicas são bem-vindas. E aí é importante que haja, de novo, eu gosto muito dessa palavra, congruência com aquilo que eu esteja buscando, né? Então, eu estou buscando uma vaga de estagiário. Eu preciso de terno e gravata? Não, né? Eu posso ir com uma camisa social, eu posso ir com uma gola polo, eu vou ali de acordo com a empresa. É importante que eu conheça a empresa e veja como as pessoas vão vestidas, né, para trabalhar, e aí eu posso repetir isso. Então, eu vou para uma vaga de engenharia, eu vou para uma vaga de atuar numa área administrativa, enfim. É importante a gente ter aí, conhecer um pouquinho de como as pessoas estão e vão, e aí eu tenha essa similaridade ali para poder não pecar nesta hora. As mulheres, evitar muitos adereços, né? Aquelas pulseiras que fazem muito barulho enquanto estão falando, muitos colares, muitos brincos, ou seja, informações que chamam mais atenção do que a própria fala dela. Né? Então, ter esses cuidados. Homens que às vezes transpiram muito, né? Um cuidado para que a camisa não aparenta tanto isso, porque você já fica nervoso. Então, são regrinhas ali básicas que ajudam muito neste momento. Lembre-se que o vestuário fala, né? Ele diz muita coisa. Então, ter esse cuidado. Tem um detalhe que é mais meu, viu, Thiago, do que você for procurar em alguns lugares, mas eu, Adriana, é uma dica, e se você vê que faz sentido, principalmente para as mulheres, seriam sapatos fechados. Evitar sapatos com os dedos à mostra. Sabe, sandálias, rasteirinhas e tudo mais. Uma vez eu li sobre isso ficou na minha cabeça, e aí eu acho muito importante. Tanto numa entrevista, quanto no primeiro dia de trabalho, você evitar mostrar os dedos dos pés, as mulheres. Os homens, né, óbvio que nem combina, porque eles já acabam indo, né, com roupas aí de tênis, sapato e tal. Mas as meninas, às vezes, têm uma sandalinha, né, algo assim, evitar usar sapatos mais fechados. Tem recrutador que fala, Adriana, nunca reparei nisso. Eu, Adriana, olho, isso não vai te desqualificar, né? Não vou deixar de te contratar por conta disso, mas é algo ali que mostra algo mais preservado, mais profissional. Eu acho que é uma dica pequenininha ali, mas que pode te ajudar. Se você ficar na dúvida entre isso e isso, opte por aquele que está fechado. Eu entendo que acho que sejam elementos que o candidato vai te mostrando como positivos, né? Então, provavelmente começou lá pelo currículo que você avaliou, tem lá o objetivo claro e sucinto, agora a pessoa vem para a entrevista, já no telefone ela demonstrou interesse, você mostrou disponível, e ali chegou com uma coerência no vestuário, e aí a gente sabe que é uma situação que todo mundo vai estar, de certa forma, desconfortável, porque você vai estar sendo avaliado, então, acho que menos elementos que vão te atrapalhar, melhor, né? Melhor, exatamente. E aí, continuando ainda na entrevista, né? Agora falando um pouquinho mais das perguntas mesmo, da forma de desenvolver aí o assunto e a conversa. Eu sempre comento com as pessoas quando eu dou palestras sobre este assunto, universidades e tal,
para ela sempre pensar em alguns temas que são meio que recorrentes. Por exemplo, liderança, independentemente se você está concorrendo a uma vaga de uma posição de liderança ou não, mas esse perfil de liderança, entende? De iniciativa, de proatividade, ter esse tema meio que na manga, assim, para falar um pouquinho, para ter lido algo sobre, para se conhecer em relação a isso. Tenho perfil, não tenho perfil, prefiro estar no comando, prefiro não estar, e há lugar para todos. É só importante você se conhecer e na hora de uma entrevista você ter clareza em dizer onde é que você prefere estar, né? Onde você se sente mais confortável e mais atuante melhor, né? Atuando melhor. Então, acho que isso é algo também interessante. Então, temas como liderança, trabalho em equipe, como é que você vê isso, mas não ficar muito no clichê, né? Eu acho importante. Importante por quê? E aí citar algum exemplo, porque eu tive experiências, porque eu tive uma imagem assim, eu descobri que assim é melhor. Acho que é sempre importante você citar exemplos para não ficar uma entrevista meio que houve um treino e a pessoa foi com respostas prontas, entende? Então, você tirar aí da sua mochila experiências e tudo mais para isso. E aí eu entendo que, por exemplo, um candidato que está saindo, por exemplo, da academia, da faculdade, a experiência talvez seja a iniciação científica ou algo que ele ajudou a organizar, uma semana de... E para o profissional que já tem a experiência, momentos ou vivências que ele passou, onde justamente teve ali o ocorrido, qual foi o ganho, o aprendizado, né? Exatamente. Não é porque vai ser o primeiro emprego que você não tem o que contar, né? Você tem aí as suas experiências acadêmicas, os seus envolvimentos com trabalhos fora da academia mesmo, voluntários, ou até mesmo, eu sou o irmão mais velho, eu cuidei do meu irmão mais novo. Sabe umas coisas que são detalhes, mas que nos diz muita coisa, né? Eu morei em república, eu não morei. Enfim, são questões que não estão relacionadas ao profissional, mas para um primeiro aí emprego é algo que a recrutadora, o recrutador aí se interessa, né? Então, liderança, trabalho em equipe, comunicação. Acho que comunicação é super importante. Tenho facilidade, não tenho, gosto de falar em público, não gosto, me coloco bem, não me coloco, olha meu ponto. E aí a gente entra naquele quesito de ponto fraco e ponto forte, que isso é algo muito interessante aqui, você ter clareza disso, né? Já vou falar um pouquinho dele. E um outro tema que eu acho importante também é você ter exemplos e ter vivências de novo, tanto acadêmicas quanto profissionais, relacionadas à resiliência. Então, a sua capacidade de superar, né, de sair aí de uma situação e migrar para uma outra, como é que você saiu dela. Então, são temas básicos, mas se você tiver algo para contar sobre eles e se você se conhece em relação a eles, você já está bem avançado, né? Você já tem algo aí bem interessante para contribuir aí. E agora, falando um pouquinho dos pontos fortes e pontos fracos, né? Pontos a desenvolver, pontos potenciais, cada um chama de um jeito, pontos que você admira em você, pontos que você acha que precisa melhorar. É uma pergunta muito básica, é uma pergunta que fala assim, mas isso todo recrutador pergunta. Pois é. E ela nos diz muita coisa, essa pergunta, né? Olha só. Mas muita. Eu amo fazer ela, independentemente do nível. Eu faço ela quando eu contrato um gerente, eu faço ela quando eu contrato um empacotador, vamos dizer assim. Eu não estou desmerecendo o cargo, estou dizendo os níveis né, de uma empresa qual eu estou hoje. Por exemplo, o cargo menor de aprendiz, empacotador, e o cargo maior de diretoria e de gerência. Essa pergunta ela é bem-vinda em todos, para você ter ideia, né? Então, eu sou apaixonada pela pergunta e principalmente por analisar as respostas. Como assim, Adriana? Mostra, Tiago, muito autoconhecimento, sabe? Mostra o quanto a pessoa tem capacidade de se conhecer e dizer com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Tem gente que eu pergunto e a pessoa fica lá. Ai, Adriana, eu não sei.
eu não sei te dizer. Eu não consigo te explicar. Nossa, ponto forte? Ai, meu Deus. Eu não sei. E aí você fica numa situação desconfortável, você não vai ficar esperando, você acaba passando para uma próxima, e isso já nos diz muita coisa. Ou ponto a desenvolver. Ponto forte eu até sei, mas ponto a desenvolver, difícil falar da gente, né? Eu escuto muito isso o tempo todo. É difícil a gente falar da gente, né? E esse difícil falar da gente já nos diz muita coisa, né? Então, assim, independentemente do cargo, e é engano teu, eu falo muito isso para os candidatos, quando eu dou palestras e tal, é engano teu de achar que falar ponto fraco vai ser ruim, sabe? Mas eu vou falar que eu tenho de ruim. Demonstrar fraqueza, né? Eles têm uma certa... Por isso que há um bloqueio quando pergunta, né? Porque eles até sabem, talvez, ou talvez não saibam mesmo, mas se sabem, tem um certo receio de compartilhar isso, de medo de serem ali excluídos. E, na verdade, não, é super importante. E é claro que tem que usar o bom senso, né? Então não é, eu vou contratar aquele que disse ponto fraco porque ele disse ponto fraco. Não, dependendo do ponto fraco dele, não combina com aquilo que a gente está buscando. Mas é ter esse autoconhecimento. Então, assim, na verdade, não tem ponto fraco ruim, né? Não tem algo ruim que vai te eliminar, porque você vai dizer qual é e o que você tem feito para melhorar, entende? Então, assim, olha, Adriana, eu vou te falar uma coisa, eu sou bem esquecido. Aí você fala, meu Deus, eu vou contratar alguém que é esquecido. Adriana, tá vendo? Não é legal isso. Não é legal a pessoa falar. É legal se ela dizer assim, Adriana, o meu ponto fraco é que eu sou esquecido. Só que, nossa, eu descobri um aplicativo no celular que eu anoto tudo, né? Eu tenho o hábito de anotar, então, assim, isso me ajudou bastante. Eu tinha isso quando eu era adolescente, daí eu aprendi. Então, isso me desenvolveu e hoje eu não tenho mais problemas com isso, porque eu busquei uma forma de registrar tudo. Então, assim, se você me contratar, você vai ver que eu vou estar sempre com um caderninho, eu anoto tudo, porque eu já sei dessa minha limitação. Pronto. Matou. Entende? Todos nós temos pontos fracos. Então, isso é muito interessante. Adriana, a famosa frase, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Tá, tudo bem. Todos nós temos um pouquinho, ainda mais em meio à pandemia, né, Thiago? Mas, enfim, todos nós temos um pouquinho. E tudo bem. Só que eu acredito muito no poder da meditação e eu faço todos os dias, e isso me acalma bastante. Eu sou muito espiritual, eu acredito muito em Deus e eu faço uma oração, isso me acalma. Eu sempre ouço uma música, enfim... Deu para entender? A pessoa traz um ponto fraco e traz o que ela tem feito para lidar com isso. Não há problema nenhum, né? Então, isso mostra um autoconhecimento. Eu já vi meninos de 15 anos falarem sobre isso. Então, assim, e eu já vi senhores de 50 não dando conta de falar. Então, é muito curioso isso, né? O quanto ter essa visão aí, esse discernimento dos pontos fortes e fracos. Então, isso é bem-vindo, é importante que você vá com essa carta na manga para que você se sinta confortável em dizer os seus pontos positivos e os seus pontos a desenvolver e o que é que você vem fazendo para desenvolvê-los. Então, acho que essas dicas aí no meio da entrevista são sempre bem aproveitadas. Legal. Eu vejo que, assim, o autoconhecimento é importante para o entrevistador, porque ainda é um momento que você está conhecendo a pessoa, e é claro que vai ser no dia a dia ali do exercício profissional que realmente você vai conhecer, mas o candidato demonstrar um autoconhecimento transmite, eu acho, uma segurança para o recrutador, né? Exatamente. Independentemente de onde ele vai atuar, ele mostra muita segurança e certamente ele se destaca, porque a maioria não tem isso. Então, por que nós estamos falando isso? Porque não é algo da maioria não tem. Quando um fala, você fala, poxa, ele tem algo de diferente, né? Então, se sobressai. E é por isso que é tão perguntado, né? É por isso que todo o processo tem esse questionamento, né? Que legal. Exatamente. Aí essa dica super importante, né?
Essa é conheçam, muito, né? muito bem-vinda. E aí, Tiago, só abrindo um parênteses, né? Existem alguns processos seletivos que têm dinâmicas além das perguntas. Então, assim, o que eu sugiro, né, quando tem dinâmicas, quando você está ali interagindo, você está sendo avaliado o tempo todo. Então, algumas dicas do tipo se posicionar, né? É sempre importante você se posicionar. Se posicionar não é sair na frente. Se posicionar não é atropelar o amigo. Se posicionar não é falar mais alto que todo mundo. Se posicionar é a hora que você tiver o espaço, você diz algo sobre aquilo. Mas se posicionar é super bem-vindo, porque mostra ali um engajamento. Opa, peraí, né? Tem algo diferente. Então, independentemente da dinâmica, o posicionamento é bem-vindo. Porque uma coisa que não é legal você fazer em dinâmicas é você se mostrar muito passivo o tempo todo. Tem hora que é importante o recuo, certo? Dar uma recuada, que o outro está dizendo e tudo bem. Mas ouvir, né? Perfeito. Mas o tempo todo, uma certa passividade que você não vê nenhum movimento, você não vê nenhum... Aí não é interessante. Independentemente do cargo, né? Porque, peraí, há uma submissão muito forte, há um não engajamento, não gostou da dinâmica, não está disposto, N interpretações, né, que pode trazer. Então, procura não tentar mostrar, né, o que você não é, às vezes quer aparecer, quer mostrar para o recrutador, e a gente já percebe que a gente é treinado para isso. Seja você, né, seja do jeito que você é, mas se lembre, se caso você é muito tímido, muito quietinho, lembre-se de pelo menos dar um pitaco, fazer algum comentário, se posicionar de alguma forma, porque a dinâmica é exatamente para isso, é para ver esses movimentos aí do candidato. E Adriane, perguntas como, por exemplo, quantas bolas de gude cabem numa fuselagem de um avião? Eu tinha um gerente na Embraer que gostava de fazer essas perguntas. Elas, na verdade, Tiago, são para testar, assim, a gente chama de perguntas absurdas, né? Do tipo, meu Deus, para que isso? Vai contratar o candidato ou não, né? Na verdade, elas são mais para testar um raciocínio lógico. Não é nem para se você vai acertar ou não, porque imagine como é que sabemos quantas bolinhas cabem numa aeronave. Mas é para ver, assim, o quanto o candidato pensa, raciocina para chegar numa resposta que é óbvio que é muito difícil ele acertar, mas que ele faça uma análise. Olha, pensando que uma aeronave, quem sou eu para falar de aeronave, né? Para você ainda, olha aqui. Mas enfim, pensando numa aeronave que tem tanto tantos metros, não sei o quê, a bolinha tem tanto. Sabe essa coisa mais da conversa do que da própria resposta em si? Mas de ter esse movimento de buscar, de instigar, de raciocínio, isso é bem-vindo. Então, essas perguntinhas faz muito tempo que eu não as ouço, né, perguntar. Mas a última vez que eu tive contato foi com um gerente da Embraer, que tinha essa mania, ele gostava de fazer perguntas. Uma vez ele perguntou quanto pesa uma girafa. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso com aquele, né? Deixei ele perguntar. Sim. E ele gostou de um menino que falou, o menino já estava, nem você acabou de dizer, já estava construindo uma linha bem interessante, um fio condutor bem interessante. E aí, na hora dessa resposta, ele disse, eu amo girafas, né? Já pesquisei muito sobre elas, coincidiu ali e tal. E se um elefante, que uma vez eu li, pesa tanto, a girafa deve pesar tanto. Aí o gerente amou, porque falou, poxa, olha a analogia que ele fez e tal. Então é mais para raciocínio lógico, né? Mas faz muito tempo que eu não ouço pergunta. Exato, fazendo analogias. A pessoa não chutar. Sei lá eu, né? Não é uma resposta legal. Nossa, para que isso? Sei lá, deve ser tanto. Não, que ela realmente estabeleça uma conexãozinha ali, uma análise um pouquinho mais inteligente. E aí, passando a fase da entrevista, normalmente fica o momento que o candidato aguarda um feedback, né? Alguma dica de comportamento para essa fase, que eu acho que para quem é ansioso... Perfeito. Boa pergunta. É legal isso.
Essa dica, eu acho que para quem está me assistindo, que faz processo seletivo, acho que vai mais para essas pessoas, né? Mas eu vou falar também para o candidato. Nós que fazemos processo seletivo, cabe a nós situar eles, né? Eu acho que isso é essencial. Então, para quem está fazendo a entrevista, situar. Pessoal, é o seguinte, até quarta-feira, às 8 da manhã, até quarta-feira, ao meio-dia, eu dou uma resposta para vocês, tá? Então o que eles pensam? Que vai ligar, independentemente se vai dar certo ou não. Pessoal, até quarta-feira, meio-dia, eu vou ligar para o candidato aprovado, ok? O candidato que não for aprovado, nós não temos o hábito de ligar, porque são muitas pessoas. Então, se eu não te ligar até quarta-feira, significa que neste momento não deu certo. Você situou, informou, Situa. Né? Perfeito. Adriana, mas tem empresas, nem todo mundo faz isso, deixa a gente ali, né? Não sabe. Ou, pessoal, nós costumamos dar feedbacks por e-mail. Fiquem atentos ao e-mail de vocês. Nós não temos o hábito de ligar. Nós damos feedback por e-mail. Então, ótimo. Se você é muito ansioso, você pode, sem problema algum, perguntar. Se a recrutadora não fizer isso que eu estou falando, não tenha problema em falar, eu posso fazer uma pergunta? Sem problema algum, isso não vai te expor. Existe algum período pelo qual vocês dão um retorno para nós? Porque às vezes ele esqueceu de falar, né? Sim, ótimo, tem sim. Não tem, nós estamos em análise, então não temos um período. Beleza, aí você vai ter que lidar com a sua ansiedade porque você fez a tua parte em perguntar, né? Mas não há problema nenhum em perguntar. O que não é legal, Thiago, é você ficar ligando para aquele número que te ligou. Sabe aquele número que te ligou na hora de te convidar para a entrevista? Você ficar ligando para aquele número, entendeu? É que eu fiz uma entrevista ontem, queria saber se eu passei. Nossa, liga de manhã, de tarde, de noite. Isso não é bem-vindo, tá? Então, assim, deu um time, passou uma semana, você está muito ansioso, esqueceu de perguntar, escreva um e-mail ou ligue para a empresa, mas né, depois de um time, se realmente a recrutadora não falou nada, você não quis perguntar, então aí você pode startar daí uma semana, porque nós não sabemos se a vaga foi cancelada, né? Se alguém ocupou, enfim. Mas eu acho que isso é muito mais para os recrutadores do que para os candidatos. Acho que essa dica vale mais para eles, que é importante situá-los. Legal. Bom, a gente já está aqui um tempinho, claro que daria para ficar conversando com você. Olha, passou, meu Deus. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a Mudar e como é que é esse processo de coaching e tudo que você deixou aqui como dica, como é que as pessoas podem te procurar e aí talvez desenvolver melhor esses assuntos, esses temas. Ótimo. Legal, Thiago. Eu não falei no começo, né, mas nós temos uma empresa desde 2016, a Mudar existe, chama-se Mudar, Centro de Treinamento. Nós temos uma página no Facebook, no qual vocês podem curtir e acompanhar aí os nossos trabalhos, que atualmente estão congelados, porque é muita aula, então a minha atuação está sendo maior aqui. Este, por exemplo, é um trabalho que eu estou fazendo pela Mudar, né, e que não exige aí um contato físico por conta do cenário, mas você vai poder ver ali nossas fotos, nossas aulas e tudo mais, os temas que trabalhamos. Então, a gente trabalha com treinamentos presenciais e treinamentos online. A gente trabalha com processo de coaching, né, que é aí coaching online neste momento, mas tem o presencial, voltados para liderança, para coach de vida e tudo mais. E nós temos ali um portfólio de treinamentos. Então, o nosso carro forte é treinamentos voltados para comunicação, né, em como se comunicar, falar em público e tudo mais. Treinamentos voltados para subsistemas de RH, como montar um currículo, como se dar bem num processo seletivo, que é aí parte do que nós conversamos hoje. Então, nós temos palestras sobre isso, temos palestras motivacionais para empresas ali, para funcionários, né, para colaboradores, para incentivo e tudo mais. A gente se adequa muito ao cliente, à demanda e tudo mais.
Nós temos também, tem a minha página no Instagram, que eu convido todos a me seguirem, ela é aberta, é Adriana_Denadai, vai aparecer aqui para vocês também. Não tem a identidade da Mudar, mas é a minha figura ali como profissional. No Facebook é mais a página da Mudar. E aí tem meu número de telefone, que vocês podem startar, a gente atende por telefone, por e-mail, mas que vocês fiquem à vontade para manter contato aí, para entender um pouquinho melhor e levar a gente até a empresa, né? Levar a gente aí para dentro da tua casa ultimamente, mais via online, mas esse é o trabalho da Mudar, bastante sério aí, estamos construindo uma trajetória sólida aí desde 2016. Legal. Adriana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, seus conhecimentos. Eu acho que é um momento que vai cair muito bem com tudo que tem acontecido. Então, novamente, obrigado por topar participar aqui. É muito bom te ouvir falar. Toda vez que eu te ouço falar, eu quero anotar, eu vou me reciclando, vou aprendendo sempre algo novo. Obrigado mais uma vez, viu? Tiago, eu que agradeço de coração. Você sabe que a nossa amizade é forte, né? Eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu fico muito feliz e muito lisonjeada por você me inserir nos seus projetos. Então, a gratidão é toda minha. Eu, em nome da Mudar, da nossa equipe, agradecemos por poder compartilhar aqui um pouquinho aí do conhecimento. Que pena que passa muito rápido, né? É um tema aí que dá para falar muito mais coisa, mas aí tem a nossa empresa no qual vocês podem startar aí e ter mais detalhes. Um beijo grande para todo mundo e muito obrigada mesmo.